2 anos e meio após a última Major Release ou versão principal, finalmente temos o React 17. Anunciado no site oficial dia 10 de agosto, lançado como versão candidata ou Release Candidate. Por que uma versão principal sem novos recursos? Essa é a questão. O principal foco do React 17 é permitir as atualizações mais simples a partir dessa versão, sem break changes ou quebras de atualizações. O que significa isso? Nos últimos anos, não tinha meio termo nas atualizações, era tudo ou nada. Tinha que atualizar todo o aplicativo de uma só vez. Quando for lançado o React 18 ou versões futuras forem lançadas, poderemos atualizar todo o aplicativo de uma só vez, como era feito da 15 para 16, da 16 para 17, por exemplo, ou atualizar apenas uma parte do aplicativo. Vamos aqui a algumas mudanças que surgem nessa versão 17. Então essa principal mudança que tem nessa versão 17 é gradual upgrades, que é atualizações graduais. A gente comentou que vai ser possível atualizar a partir da versão 17 pedaços da aplicação. Então você vai poder ter pedaços da sua aplicação na versão 17, 18, 19 e assim por diante. E a grande importância, a grande alteração que surge no meio dessa mudança é a alteração na delegação dos eventos. Então, para permitir você ter uma aplicação com diferentes versões, essa alteração da delegação do evento foi extremamente importante. Se a gente pegar aqui um componente React, ele é escrito um gerenciador, um manipulador de eventos da seguinte forma: você tem um button, você tem um onClick recebendo uma função. Então, um handle click. No JavaScript puro, esse evento é adicionado da seguinte forma: você tem um button.addEventLister, passando como parâmetro o tipo do evento, que o primeiro é o seu clique, e a função que vai manipular esse evento, que é o handle click. Só que o que acontece? Tá? Quando a gente cria uma aplicação React, a gente pega toda a nossa aplicação e aquela árvore a gente coloca ela dentro do root, de uma div. Então a gente tem uma div principal, que é a root da nossa aplicação, com todo o nosso código. E todos os eventos, se a gente olhar nessa imagem aqui da esquerda, todos os eventos que a gente cria dentro da nossa aplicação, a gente anexa esse evento no root document, que é no elemento principal do nosso HTML, no document. Isso tem algumas vantagens, porque isso vai facilitar você fazer o gerenciamento da propagação dos estados da aplicação. Isso é uma das vantagens do React. Porém, quando a gente fala em trabalhar em mais de uma versão, a gente tem certos problemas anexando os eventos no root. Dessa forma, o que o React traz na versão 17, essa imagem da direita, é anexar os eventos de clique, o handle click, no elemento root, que é na div, que é o root da minha aplicação. Então eu consigo, qual que é a vantagem, tá? Eu consigo gerenciar na mesma aplicação, na mesma árvore, diversas aplicações, diversas árvores React em versões diferentes. E além disso, uma outra vantagem que surge junto com o React 17 é a possibilidade, a facilidade de trabalhar o React em outras tecnologias, em outras aplicações que utilizam outras tecnologias que não seja o React. Outras mudanças aqui significativas para a gente estar analisando é a parte de Effect Cleanup Timing. O que significa isso? Tem um hook no React, que foi lançado na versão 16.8 adiante, que é o Use Effect. Dentro do Use Effect, o que ele faz? Ele controla efeitos colaterais que acontecem dentro do meu componente. Tá? E dentro desse Use Effect, eu tenho um return, eu retorno uma função. E o que faz essa função? É uma função de limpeza. Essa função ela é o equivalente ao componente did mount. E na versão 16, ela é executada de forma síncrona. Qual que é a desvantagem disso? Tá? Então, quando a gente está renderizando alguns componentes, no momento que está desenhando o componente, essa função é executada. Ela é executada de forma síncrona junto com o render da aplicação.
Isso pode trazer alguns problemas, tá? Como, por exemplo, renderizar a sua aplicação de uma forma mais demorada. Se você, por algum caso específico, você queira utilizar esse efeito de aguardar o render da aplicação enquanto é chamado o evento de desmontar o componente, você pode estar utilizando o Use Layout Effect. Mas agora na versão 17, esse efeito de limpeza ele é executado de forma assíncrona. Então, em momento que sua aplicação já exibiu o desenho daquele componente, o evento de cleanup, que é o evento de limpeza, ele está sendo executado em paralelo. Existem alguns potenciais probleminhas que isso pode acontecer. Aqui a gente tem um exemplo de uma referência, eu utilizando alguma referência .current, algum método, e no meu return eu faço a mesma coisa, eu executo o método de limpeza. Só que em algum momento, essa minha referência, essa minha instância, ela pode estar sendo setada como nulo. Então eu posso ter problemas na hora de executar minha função de limpeza. Para isso, a gente executa conforme esse exemplo aqui que a gente tem, que é colocar essa referência .current em um objeto. E isso também não vai ser grandes problemas, tá? Porque o ESLint, o plugin que a gente pode estar instalando dentro do projeto, ele pode estar alertando a gente para esses futuros problemas. Né? Para a gente instalar, na parte de instalação, para a gente instalar essa versão, a gente pode utilizar tanto através do NPM quanto do Yarn. A gente coloca um arroba na frente do React, colocando 17.0.0-RC. E a conclusão que eu tenho dessa nova versão, que eu criei uma grande expectativa para essa versão, talvez a maior expectativa durante todas essas major releases que foram liberadas pelo React, pois eu acredito muito no fato que o React está pensando muito para o lado do desenvolvedor e no futuro mesmo dessa biblioteca. Então a gente tinha muitos problemas em escrever milhares e milhares de linhas de código para atualizar, pegar uma major release e atualizar esse projeto. A gente tinha que atualizar tudo. Agora traz essa possibilidade da gente ir atualizando gradualmente. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.